No coração do sertão nordestino, onde o sol impiedoso transforma a terra em brasas e onde as chuvas são mais raras que diamantes, estendia-se uma vasta propriedade conhecida por todos os cantos da região como Fazenda do Desespero. Este não era seu nome de batismo nos cartórios. Oficialmente se chamava Fazenda Santa Cruz, mas o apelido havia se espalhado como fogo em palha seca. E mesmo as crianças pequenas sabiam que aquele lugar guardava histórias que fariam os adultos mais corajosos tremerem de medo. A propriedade se estendia por léguas e léguas de terra árida, pontuada aqui e ali por mandacaros resistentes e algumas poucas árvores que insistiam em sobreviver à seca cruel. No centro dessa imensidão, como uma ferida aberta na paisagem, erguia-se a Casa Grande, uma construção imponente de 2 andares, com paredes grossas de pedra e cal, que mantinham o interior fresco, mesmo nos dias mais escaldantes. Era nesta casa que morava Coronel Sebastião Ferreira da Silva, um homem cuja reputação de crueldade ultrapassava os limites de sua propriedade e se espalhava por cidades vizinhas como uma praga maligna. Alto, de ombros largos e peito estufado, Sebastião carregava em seu rosto as marcas de uma vida dedicada à tirania. Seus olhos pequenos e fundos pareciam 2 pedaços de carvão ardente, e quando a raiva tomava conta de seu espírito, o que acontecia com frequência assustadora, sua face ficava vermelha como o ferro em brasa de sua foice maldita. O coronel havia herdado aquelas terras de seu pai, capitão Teodoro Ferreira da Silva, que por sua vez as havia recebido de seu próprio pai, formando uma linhagem de 3 gerações de homens poderosos e sem escrúpulos. Mas mesmo entre os antepassados da família, conhecidos por sua dureza e falta de compaixão, Sebastião se destacava como o mais cruel de todos. A história de sua maldade havia começado ainda na juventude, quando aos 16 anos aplicou sua primeira marca em um escravo fugitivo que seu pai havia capturado. O rapaz escravo, não muito mais velho que ele próprio, havia tentado escapar para encontrar a mãe que fora vendida para outra fazenda. Sebastião, mesmo sendo apenas um adolescente, já demonstrava um prazer mórbido em causar sofrimento aos outros. "Pai", havia dito na época, "deixe que eu cuido deste caso. Preciso aprender a lidar com a desobediência." E foi assim que nasceu o método que o tornaria famoso por toda a região. A foice, utilizada para marcar os desobedientes, era uma herança de família forjada pelo bisavô de Sebastião em meados do século anterior. Era uma peça magnífica do ponto de vista do trabalho em metal. A lâmina tinha desenhos intrincados gravados à mão, e o cabo era feito de madeira de aroeira, polida pelo uso de décadas. Mas Sebastião havia transformado aquela ferramenta de trabalho em instrumento de tortura. Mandou um ferreiro local, um homem chamado Mestre Expedito, que mais tarde se arrependeria amargamente de ter aceito aquele serviço, modificar a extremidade da lâmina, criando um carimbo com as iniciais SFS em letras góticas. O desenho era elaborado, quase artístico, o que tornava ainda mais perversa sua utilização. "Quero que fique bem bonito", havia dito Sebastião para Mestre Expedito. "Quero que quando as pessoas virem essa marca, saibam imediatamente de quem é a propriedade." O ferreiro, um homem simples mas honesto, havia tentado dissuadir o jovem coronel de sua ideia macabra. "Meu coronel, o senhor não acha que isso é meio pesado demais? Marcar gente como se fosse animal, isso não é coisa que se faça com cristão." Mas Sebastião havia insistido, e como o Mestre Expedito precisava do dinheiro para sustentar sua numerosa família, acabou cedendo e executando o trabalho. Anos mais tarde, quando já era um homem velho e arrependido, o ferreiro contaria essa história para qualquer um que quisesse ouvir, sempre terminando com as mesmas palavras: "Se eu soubesse no que ia dar,
teria morrido de fome antes de fazer aquilo. A primeira vítima oficial da nova ferramenta foi João da Cruz, um vaqueiro experiente que havia deixado algumas reses se espalharem durante uma tempestade. Era um acidente compreensível. Qualquer pessoa sensata entenderia que, em meio a trovões e relâmpagos, até os animais mais mansos ficam assustados e difíceis de controlar. Mas Sebastião não era uma pessoa sensata. João, havia dito o coronel naquele dia fatídico, você vai aprender hoje que na minha fazenda não existe desculpa. Existe trabalho bem feito ou castigo. O que se seguiu marcou não apenas a pele de João da Cruz, mas também a memória de todos os presentes. O grito do vaqueiro ecoou por toda a propriedade, e mesmo as crianças que brincavam longe dali pararam suas atividades, assustadas com aquele som que não parecia ter saído de garganta humana. Daquele dia em diante, a Fazenda Santa Cruz começou a ser conhecida como Fazenda do Desespero, e Sebastião descobriu que havia encontrado seu método preferido de manter a disciplina entre os trabalhadores. Com o passar dos anos, o coronel foi aperfeiçoando sua técnica de crueldade. Construiu uma forja especial ao lado da casa principal, sempre mantida acesa por um funcionário cuja única responsabilidade era garantir que o ferro estivesse sempre na temperatura certa para as marcações. Esse funcionário era Zé do Fole, um homem de meia-idade que havia aceitado aquele trabalho terrível porque sua esposa estava doente e precisava de remédios caros. Zé do Fole era talvez a pessoa que mais sofria na fazenda, mesmo nunca tendo sido marcado fisicamente. Ele vivia com o peso na consciência de saber que seu trabalho possibilitava o sofrimento de seus companheiros. Muitas noites ele ficava acordado, olhando para o teto de sua pequena casa, pensando em uma forma de sair daquela situação sem abandonar a esposa enferma. Maria, dizia ele para a mulher, eu não aguento mais ser parte dessa maldade. Mas como é que eu vou conseguir dinheiro para seus remédios se eu sair daqui? Maria, mesmo debilitada pela doença, tentava consolar o marido. José, Deus vê tudo. Um dia essa injustiça vai ter fim. Você vai ver. Mas os dias passavam e a injustiça só parecia crescer. Sebastião havia desenvolvido um sistema complexo de punições que iam desde faltas leves até infrações que ele considerava graves. Para cada tipo de erro, havia um tipo específico de marca, algumas menores, outras maiores, algumas mais profundas, outras mais superficiais. Os trabalhadores da fazenda viviam em uma tensão constante. Eram homens e mulheres simples, na maioria analfabetos, vindos de famílias que há gerações sobreviviam trabalhando para os grandes proprietários da região. A seca dos últimos anos havia tornado ainda mais difícil encontrar emprego, e mesmo sabendo dos horrores que os aguardavam na Fazenda do Desespero, muitos não tinham outra escolha. Entre esses trabalhadores estava João Batista, um homem de 35 anos, pai de 5 filhos pequenos. João havia chegado à fazenda 3 meses antes, vindo de uma cidade do interior onde a plantação de algodão, da qual dependia, havia sido completamente destruída por uma praga. Era um homem religioso que começava e terminava cada dia com uma oração, pedindo a Deus forças para suportar as dificuldades. Sua esposa, Dona Benedita, havia ficado na cidade com as crianças, esperando que João conseguisse juntar dinheiro suficiente para trazer a família ou para que encontrassem uma oportunidade melhor em outro lugar. Mas as semanas passavam e as cartas de João traziam apenas notícias desanimadoras. Benedita, minha querida, escrevia ele, o trabalho aqui é pesado e o patrão é um homem difícil, mas estou resistindo porque penso em vocês. Logo, logo conseguirei juntar o suficiente para nos reunirmos novamente. O que João não contava em suas cartas era sobre os horrores que presenciava diariamente.
Ele havia decidido poupar a esposa daquelas informações terríveis, mas carregar aquele peso sozinho estava se tornando cada vez mais difícil. A primeira marca que João recebeu foi na segunda semana de trabalho. Ele estava carregando sacos de milho para o depósito quando tropeçou em uma pedra mal posicionada no caminho e derrubou parte da carga. Era um acidente que poderia acontecer com qualquer pessoa, especialmente considerando que João havia trabalhado desde antes do amanhecer e estava exausto. Mas, para Sebastião, não existiam acidentes, apenas incompetência. "Seu desgraçado!" gritou o coronel, aproximando-se com passos pesados que faziam a terra seca levantar pequenas nuvens de poeira. "Você acha que comida é brincadeira? Que pode desperdiçar o que é meu?" João tentou explicar que havia sido um acidente. Mostrou a pedra que havia causado o tropeço. Tentou argumentar que estava trabalhando há mais de 12 horas seguidas. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Sebastião já havia decidido qual seria o castigo, e nada que João dissesse poderia mudar sua decisão. "Vamos ver se depois de sentir o ferro quente, você vai ter mais cuidado com as coisas dos outros", disse o coronel, caminhando em direção à forja, onde Zé do Fole mantinha o fogo sempre aceso. O que aconteceu em seguida ficou gravado para sempre na memória de João Batista e de todos os presentes. O coronel aqueceu sua foice marcante até ela ficar vermelha como o sangue e aplicou a marca no braço direito do trabalhador. O grito de dor de João ecoou por toda a fazenda, um som que parecia vir das profundezas do inferno. As crianças que brincavam próximas correram assustadas para junto de suas mães, e até os animais pareceram se agitar com aquele som terrível. Depois da marcação, João ficou vários dias com febre, delirando de dor e trauma. Seus companheiros de trabalho se revezavam para cuidar dele, trazendo água fresca e panos molhados para aliviar seu sofrimento. Mas o que mais doía em João não era a ferida em seu braço, era a humilhação, o sentimento de ter sido tratado como um animal. Essa cena se repetia com uma frequência assustadora na Fazenda do Desespero. Pedro Vaqueiro, um homem experiente que conhecia o gado como ninguém, levou sua marca por ter deixado uma das vacas escapar do pasto durante uma tempestade. Maria das Dores, uma das poucas mulheres que trabalhava na cozinha da fazenda, foi marcada por ter deixado queimar o feijão do almoço, quando foi socorrer seu filho pequeno que havia caído e se machucado. Cada história era mais revoltante que a anterior. Manuel Carpinteiro foi marcado por ter feito um portão que ficou 2 centímetros mais baixo do que o coronel havia solicitado. Antônia Lavadeira recebeu sua marca por ter manchado uma camisa branca do patrão com um pouco de lama, uma mancha tão pequena que era quase invisível. Até mesmo o jovem Pedrinho, de apenas 15 anos, não escapou da crueldade do coronel. Foi marcado por ter derrubado um copo d'água na presença de visitas. O mais revoltante é que Sebastião não sentia qualquer remorso por seus atos. Pelo contrário, ele se orgulhava de sua disciplina rígida, como costumava dizer para os visitantes que vinham à fazenda. Havia transformado a crueldade em um sistema, uma metodologia que acreditava ser a chave para o sucesso de sua propriedade. "Um homem só aprende quando sente na pele", dizia ele, acariciando sua foice como se fosse um animal de estimação. "Meu pai me ensinou assim, meu avô ensinou meu pai, e eu ensino meus empregados da mesma forma. É por isso que minha fazenda é a mais produtiva da região." De fato, a Fazenda do Desespero era extremamente produtiva. Mas isso se devia inteiramente ao terror que os trabalhadores sentiam de cometer qualquer erro. Eles trabalhavam em silêncio absoluto. Evitavam conversar uns com os outros durante o expediente e faziam questão de verificar 3, 4, 5 vezes cada tarefa antes de dá-la por concluída.
O ambiente na fazenda era pesado como uma tempestade prestes a desabar. As mulheres choravam escondidas quando viam seus maridos voltando do trabalho com novas marcas. As crianças aprenderam desde muito cedo a não fazer qualquer tipo de barulho quando o pai chegava em casa, pois qualquer som alto poderia ser interpretado como falta de respeito, e todos sabiam qual era o preço da falta de respeito na fazenda do coronel. Dona Firmina, esposa de Pedro Vaqueiro, havia se tornado uma especialista em cuidar de ferimentos causados por ferro quente. Sua pequena casa havia se transformado em uma espécie de hospital improvisado, onde ela recebia os trabalhadores recém-marcados e tentava aliviar seu sofrimento com ervas medicinais e muita paciência. "Minha filha", dizia ela para a jovem Rosinha, que havia levado uma marca por ter se atrasado 5 minutos para o trabalho, "não chore, não. A dor do corpo passa, mas a dor da alma precisa de mais tempo. Você tem que ser forte, tem que resistir." Mas resistir estava se tornando cada vez mais difícil. Alguns trabalhadores haviam tentado fugir da fazenda, mas Sebastião mantinha capangas armados que patrulhavam os limites da propriedade. Além disso, ele tinha contatos em todas as cidades vizinhas. Quem tentasse escapar era rapidamente localizado e trazido de volta para receber uma punição ainda mais severa. Francisco José dos Santos havia sido uma dessas vítimas. Jovem de 25 anos, havia chegado à fazenda cheia de esperanças de reconstruir sua vida, depois de ter perdido tudo em uma enchente. Trabalhou durante 3 anos, suportando as humilhações e a violência, acumulando marcas em seus braços como um mapa terrível de sua vida naquele lugar. A gota d'água para Francisco foi quando o coronel marcou Rosinha, uma jovem de apenas 16 anos, filha de seu João, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda. A menina havia cometido o crime de não responder bom dia quando Sebastião passou perto dela uma manhã. Na verdade, Rosinha estava com dor de dente terrível e mal conseguia abrir a boca, mas isso não interessou ao coronel. "Essa daí precisa aprender educação", havia dito Sebastião, mandando que aquecessem a foice. "Menina mal educada vira mulher sem vergonha. É melhor corrigir desde cedo." O que se seguiu foi uma das cenas mais revoltantes que a fazenda já havia presenciado. Uma jovem inocente, que nunca havia feito mal a ninguém, sendo marcada como um animal simplesmente por não ter cumprimentado o patrão. Seu grito de dor e terror ecoou por toda a propriedade, e até mesmo alguns dos capangas de Sebastião ficaram visivelmente incomodados com a cena. Foi nessa noite que Francisco tomou a decisão de fugir, custasse o que custasse. Ele não podia mais suportar viver em um lugar onde até as crianças eram vítimas da crueldade do patrão. Aproveitando uma noite sem lua, quando a escuridão era mais densa, Francisco conseguiu passar pelos guardas e escapar da fazenda. Durante uma semana inteira, ele caminhou pelo sertão, evitando as estradas principais, bebendo água de cacimbas abandonadas e comendo frutas silvestres que encontrava pelo caminho. Quando finalmente chegou à cidade mais próxima, estava irreconhecível. Magro, sujo, com os olhos fundos de quem havia visto demais. Francisco procurou abrigo na casa de uma prima distante, Dona Quitéria, uma mulher bondosa que o recebeu sem fazer perguntas. Mas o jovem sabia que não estava seguro. Os tentáculos do poder de Sebastião se estendiam por toda a região, e era apenas questão de tempo até que descobrissem onde ele estava escondido. Enquanto isso, muito longe dali, numa região árida entre 2 serras, um homem conhecido em todo o Nordeste estava terminando de ler uma carta que havia recebido de um informante. Era Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o rei do cangaço, líder do mais famoso bando de guerreiros do sertão brasileiro. A carta, escrita por um comerciante de gado que conhecia bem a região,
continha informações perturbadoras sobre um fazendeiro que tratava seus empregados com uma crueldade inédita. O comerciante havia visitado várias fazendas nos últimos meses e em todas elas ouviu histórias sobre um tal de Coronel Sebastião que marcava pessoas com ferro quente. Lampião leu e releu a carta várias vezes, sentindo uma raiva familiar crescer em seu peito. Ele próprio havia entrado para o cangaço depois que sua família foi perseguida por um fazendeiro poderoso, e desde então dedicava parte de sua vida a combater as injustiças que encontrava pelo caminho. O bando de Lampião naqueles dias era composto por mais de 30 homens e mulheres corajosos, que haviam escolhido uma vida perigosa, mas livre. Corisco, seu braço direito, era um homem leal que havia perdido a família em um conflito com um coronel que queria suas terras. Dadá, mulher de Corisco, havia visto sua irmã ser desonrada por um fazendeiro rico e poderoso. Cada membro do bando carregava suas próprias cicatrizes, e isso os tornava especialmente sensíveis ao sofrimento dos outros. Era uma tarde quente de setembro, quando o bando de Lampião chegou a uma pequena cidade a 2 dias de cavalgada da Fazenda do Desespero. Como sempre faziam, procuraram um local discreto para montar acampamento longe dos olhos curiosos e das possíveis delações. A cidade era pequena, com ruas de terra batida e casas simples de taipa, mas tinha uma feira movimentada onde era possível comprar mantimentos sem chamar muito a atenção. Foi na feira que Lampião conheceu Antônio das Ervas, um homem já idoso que vendia plantas medicinais e remédios caseiros. Antônio tinha as mãos trêmulas e o rosto profundamente marcado pelo tempo e pelo sol do sertão, mas seus olhos ainda brilhavam com a sabedoria de quem havia vivido muito e visto de tudo. "Meu capitão", disse Antônio, usando o tratamento respeitoso que os sertanejos davam a Lampião, "o senhor por acaso já ouviu falar da Fazenda do Desespero?" Lampião franziu a testa. Ele conhecia centenas de fazendas por todo o Nordeste, mas aquele nome não lhe era familiar. "Não conheço por esse nome, velho Antônio. Onde fica essa fazenda?" "É a propriedade do Coronel Sebastião Ferreira da Silva, a uns 2 dias de cavalgada daqui, seguindo pela estrada que vai para o rio. Mas o povo não a chama pelo nome verdadeiro não, meu capitão. Todo mundo conhece como Fazenda do Desespero, porque quem trabalha lá vive desesperado mesmo." A curiosidade de Lampião foi imediatamente despertada. Ele havia dedicado sua vida a enfrentar coronéis tiranos e sempre que ouvia falar de injustiças, sentia o sangue ferver nas veias como lava de vulcão. "E por que é que o povo vive desesperado lá, seu Antônio?" O velho olhou cautelosamente ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo a conversa. Mesmo estando longe da fazenda, todos na região sabiam que o Coronel Sebastião tinha informantes em todos os lugares, e uma palavra imprudente poderia significar problemas graves. "Meu capitão", disse Antônio em voz baixa, "o que eu vou contar para o senhor vai fazer sua alma se revoltar de tanta raiva. Esse homem, esse Sebastião, ele não trata os empregados como gente. Quando alguém faz alguma coisa que ele não gosta, às vezes nem precisa fazer nada, só olhar errado. Ele marca a pessoa com ferro quente, como se fosse gado do campo." Lampião sentiu uma onda de raiva tão intensa que por um momento ficou sem palavras. Ele havia visto muitas crueldades durante sua vida no cangaço, fazendeiros que exploravam seus trabalhadores, coronéis que abusavam de seu poder, autoridades corruptas que vendiam justiça pelo melhor preço. Mas marcar seres humanos como se fossem animais era algo que ultrapassava todos os limites da decência. "Conta direito essa história, seu Antônio. Não deixe nada de fora. Quero saber tudo." O velho respirou profundamente, como quem se prepara para narrar uma tragédia, e começou a relatar tudo o que sabia sobre a Fazenda do Desespero. Contou sobre a foice modificada que o coronel usava para marcar as pessoas,
sobre os gritos de dor que ecoavam pela propriedade toda vez que alguém era punido, sobre as famílias que viviam em constante terror. Falou sobre João Batista, o homem religioso que havia sido marcado por derrubar sacos de milho depois de trabalhar mais de 12 horas seguidas. Contou sobre Pedro Vaqueiro, que recebeu sua marca por ter perdido algumas reses durante uma tempestade. Narrou a história de Maria das Dores, marcada por ter queimado o feijão quando foi socorrer o filho machucado. A cada palavra de Antônio, a expressão de Lampião ficava mais sombria. Corisco e Dadá, que estavam próximos e também ouviam a conversa, demonstravam sua indignação com gestos e expressões de revolta. Era impossível para qualquer pessoa com um mínimo de decência ficar indiferente diante de tamanha barbaridade. "E as autoridades?" perguntou Lampião, embora já soubesse qual seria a resposta. "A polícia, o juiz, o delegado. Ninguém faz nada." Antônio soltou uma risada amarga, sem qualquer humor. "Que autoridades, meu capitão? O coronel Sebastião tem dinheiro e poder. Ele é compadre do delegado, amigo do juiz, sócio do prefeito. Todos eles comem na mesa dele, bebem do vinho dele, recebem presentes dele. Quem é que vai se meter com um homem desses? E os trabalhadores que sofrem são gente pobre, sem voz, sem força para se defender. Ninguém se importa com o sofrimento dessa gente simples." Lampião fechou os punhos com tanta força que suas unhas se cravaram nas palmas das mãos, deixando pequenas marcas vermelhas. Aquela história mexeu com algo muito profundo em seu coração, tocando feridas antigas que nunca haviam cicatrizado completamente. Ele próprio havia sofrido nas mãos de homens poderosos e conhecia muito bem a sensação de impotência diante da injustiça. "Seu Antônio", disse Lampião com a voz baixa, mas carregada de uma determinação férrea. "O senhor conhece alguém que trabalha nessa fazenda maldita? Alguém que possa me dar mais detalhes sobre o que acontece lá, sobre como funciona a rotina, sobre os horários?" "Conheço sim, meu capitão. Tem um rapaz chamado Francisco José que conseguiu escapar de lá na semana passada. Ele está escondido na casa de uma prima, com medo de que o coronel mande os capangas atrás dele. Se o senhor quiser conversar com ele..." "Quero sim. Me leve até esse Francisco." A casa onde Francisco se escondia ficava nos arredores da cidade, uma construção simples de taipa coberta com telhas de barro, cercada por algumas árvores que ofereciam sombra preciosa e privacidade necessária. Quando Lampião chegou junto com Antônio, o rapaz estava sentado debaixo de uma umbuzeiro, olhando para o horizonte com uma expressão de profunda tristeza. Francisco era um jovem de uns 25 anos, alto e magro, com a pele queimada pelo sol inclemente do sertão. Mas o que mais chamava a atenção nele eram as cicatrizes. Lampião pôde contar pelo menos 4 marcas diferentes em seus braços, todas com o formato inconfundível das iniciais do coronel, como um mapa terrível dos 3 anos que havia passado na fazenda. "Francisco", disse Antônio, "este aqui é o capitão Lampião. Ele quer saber sobre a fazenda do coronel Sebastião." O rapaz levantou os olhos e fitou Lampião com uma mistura de esperança e medo. Todos no sertão conheciam a fama do rei do cangaço, e Francisco sabia que se Lampião estava interessado na história, era porque alguma coisa poderia finalmente mudar naquela situação terrível. "Capitão", disse Francisco com a voz embargada pela emoção, "eu trabalhei 3 anos naquela fazenda maldita, 3 longos anos aguentando as crueldades daquele demônio. Se não fosse pela coragem que consegui arranjar na semana passada, estaria lá até hoje, ou até morrer de tanto sofrimento. Conta para mim tudo, meu filho. Não tenha medo. Aqui você está seguro e eu garanto que ninguém vai fazer mal a você." Francisco respirou fundo, como quem se prepara para reviver seus piores pesadelos, e começou a relatar sua experiência na Fazenda do Desespero. Contou sobre o primeiro dia de trabalho, quando ainda tinha esperanças de que havia encontrado
uma oportunidade de reconstruir sua vida depois de ter perdido tudo em uma enchente que devastou sua cidade natal. Falou sobre a primeira marca que recebeu apenas uma semana depois de chegar à fazenda por ter derrubado um balde de água enquanto carregava mantimentos para o depósito. Era um acidente tão pequeno, tão comum, que em qualquer outro lugar seria esquecido em poucos minutos. Mas na fazenda do coronel não existiam acidentes pequenos. Capitão, o senhor não tem ideia da dor que é, disse Francisco, tocando inconscientemente uma das cicatrizes em seu braço. Não é só a dor no corpo, não. É a dor na alma. É a humilhação de ser tratado como um animal. É ver seus companheiros de trabalho sofrendo a mesma coisa e não poder fazer nada para ajudar. Lampião ouvia em silêncio, mas por dentro fervia de raiva. Cada palavra de Francisco era como um tiro direto em seu coração. Ele pensava em sua própria família, em todas as injustiças que havia presenciado durante sua vida, em todos os poderosos que usavam sua posição para humilhar e maltratar os mais fracos. E tem mais, capitão, continuou Francisco, com lágrimas começando a formar em seus olhos. O coronel não marca só por erro no trabalho, não. Às vezes ele marca por puro prazer, só para mostrar quem é que manda. Semana passada, antes de eu fugir, ele marcou a Rosinha, uma menina de apenas 16 anos, filha do seu João. A menina não fez nada de errado, só não disse bom dia quando ele passou perto. Mas ela estava com dor de dente terrível, mal conseguia abrir a boca. Mesmo assim, Francisco não conseguiu terminar a frase. As lágrimas agora desciam livremente por seu rosto e sua voz estava completamente embargada. Mas Lampião não precisava ouvir o resto para entender o que havia acontecido. A imagem de uma jovem inocente sendo marcada como um animal foi o estopim final para sua raiva. O rei do cangaço se levantou abruptamente, caminhando de um lado para outro debaixo da árvore, tentando controlar a fúria que ameaçava explodir como um vulcão. Suas mãos tremiam de raiva e por alguns momentos ele ficou em silêncio absoluto, lutando contra impulsos violentos que poderiam ter consequências desastrosas. Francisco, disse Lampião finalmente, quando conseguiu recuperar minimamente o controle. Você conhece bem essa fazenda? Sabe onde ficam os prédios, onde o coronel guarda as armas, quantos capangas ele tem? Conheço como a palma da minha mão, capitão. Trabalhei lá por 3 anos. Conheço cada canto, cada esconderijo, cada caminho de entrada e saída. Então você vai me ajudar. Vamos acabar com essa situação de uma vez por todas. Francisco arregalou os olhos, surpreso e ao mesmo tempo tomado por uma esperança que não sentia há muito tempo. O senhor vai fazer alguma coisa contra o coronel? Vou sim, meu filho. E ele vai sentir na pele exatamente a mesma dor que causou a tanta gente inocente. Naquela noite, debaixo de um céu estrelado, que parecia especialmente brilhante, Lampião reuniu todo o seu bando para discutir a situação. Sentados em círculo ao redor de uma fogueira crepitante, os cangaceiros ouviram atentamente, enquanto seu líder relatava tudo o que havia descoberto sobre a fazenda do desespero. A indignação foi geral e imediata. Homens e mulheres que haviam passado por suas próprias tragédias, que conheciam na pele o sofrimento de ser oprimido pelos poderosos, não podiam ficar indiferentes diante daquela história. Corisco foi o primeiro a se manifestar, batendo o punho no joelho com força. Capitão, esse homem precisa pagar pelo que fez. Não podemos deixar essa covardia toda passar em branco. Dadá concordou, com os olhos brilhando de indignação. É verdade, Virgulino. Quantas pessoas inocentes já sofreram na mão desse demônio? Quantas mais vão sofrer se a gente não fizer nada? Um por um, todos os membros do bando manifestaram sua disposição para fazer justiça.
Eram homens e mulheres que haviam dedicado suas vidas a combater a tirania dos poderosos, e aquela história tocou profundamente em todos eles. Está decidido então, declarou Lampião, olhando para cada um de seus companheiros. Amanhã mesmo nós partimos para a Fazenda do Desespero. Mas não vamos apenas para nos vingar. Vamos fazer justiça verdadeira. Vamos mostrar para esse coronel e para todos os outros como ele que existe um limite para a crueldade humana. O amanhecer chegou com uma luz dourada que pintava o sertão de tons alaranjados, mas para o bando de Lampião, aquela manhã tinha um sabor diferente. Não era apenas mais um dia de caminhada pelo Nordeste. Era o dia em que fariam justiça por todas as pessoas inocentes que haviam sofrido nas mãos do cruel coronel Sebastião. Francisco José havia passado a noite inteira acordado, repassando mentalmente cada detalhe da Fazenda do Desespero. Ele sabia que sua participação seria fundamental para o sucesso da operação e não queria decepcionar o homem que representava a última esperança de justiça para seus antigos companheiros de sofrimento. Capitão, disse Francisco, aproximando-se de Lampião enquanto este verificava suas armas, eu desenhei aqui na terra um mapa da fazenda. Quero mostrar para o senhor todos os detalhes importantes. Lampião se abaixou junto com Francisco e observou atentamente o desenho feito no chão com um graveto. O jovem havia reproduzido com impressionante precisão a localização de cada construção, cada caminho, cada ponto estratégico da propriedade. Aqui é a casa principal, explicou Francisco, apontando para o centro do desenho. O coronel dorme no segundo andar, no quarto que tem a janela voltada para o nascente. Ali é onde ele guarda a foice maldita, continuou, indicando um galpão próximo à casa. E estes pontos aqui são onde ficam os capangas durante a noite. Corisco observava o mapa com atenção profissional. Como braço direito de Lampião, ele havia participado de dezenas de operações similares e sabia exatamente quais informações eram cruciais para o sucesso da missão. Quantos homens armados o coronel mantém? Perguntou Corisco. Uns 8 ou 10, respondeu Francisco. Mas eles não são cangaceiros de verdade, não. São capangas pagos, que só servem para intimidar trabalhador desarmado. Na hora do perigo mesmo, a maioria vai correr. Dadá, que havia se mantido em silêncio até então, fez uma pergunta que preocupava a todos. E as famílias dos trabalhadores? Onde ficam as mulheres e as crianças? Francisco apontou para uma área do desenho que ficava mais afastada da casa principal. Ficam todas aqui, nestas casinhas pequenas. Geralmente, a essa hora da manhã, as mulheres estão cuidando dos afazeres domésticos e as crianças estão brincando por perto. Os homens já devem ter saído para o trabalho na roça. Lampião estudou o mapa por mais alguns minutos, calculando mentalmente a melhor estratégia de abordagem. Ele sabia que precisava ser cuidadoso. Sua missão não era apenas punir o coronel, mas também garantir que nenhum inocente fosse prejudicado no processo. Francisco, disse Lampião, você tem certeza de que quer participar desta operação? Não é obrigatório, você já sofreu demais. O jovem olhou firmemente nos olhos do rei do cangaço. Capitão, eu sonho todas as noites com os gritos daquela menina Rosinha sendo marcada. Se eu não fizer alguma coisa para ajudar a acabar com isso, nunca mais vou conseguir ter paz na consciência. Lampião assentiu, respeitando a coragem e a determinação do rapaz. Então está decidido. Vamos partir agora. Corisco, você fica responsável por coordenar os homens. Dadá, você cuida da retaguarda. Francisco vai comigo na frente para mostrar o caminho e nos orientar quando chegarmos lá. Dam. A cavalgada até a Fazenda do Desespero durou exatamente 2 dias, como Francisco havia previsto.
O grupo seguiu por caminhos alternativos, mais longos, mas mais seguros, que permitiam chegar ao destino sem ser detectado pelos informantes do coronel espalhados pela região. Durante a viagem, Francisco contou mais histórias sobre a vida na fazenda, sobre companheiros que haviam sofrido, sobre famílias que viviam em constante terror. Cada relato aumentava ainda mais a determinação de Lampião em fazer justiça. "Capitão", disse Francisco na segunda noite, enquanto o grupo descansava próximo a um açude. "Tem uma coisa que eu ainda não contei para o senhor. O coronel não marca só por castigo, não. Ele marca também por prazer. Às vezes, quando ele está bebendo cachaça com os amigos, ele manda buscar algum trabalhador só para mostrar como é que faz. É como se fosse um espetáculo para ele." Essa informação deixou todos os cangaceiros ainda mais revoltados. A ideia de que alguém pudesse transformar o sofrimento humano em diversão era algo que ultrapassava todos os limites da decência. "Esse homem não é gente", murmurou Corisco, cuspindo no chão com nojo. "É um demônio em forma de pessoa. Por isso mesmo ele precisa ser parado", respondeu Lampião. "E vai ser parado, amanhã mesmo." No terceiro dia, quando o sol estava no meio do céu, o grupo finalmente avistou a fazenda do desespero no horizonte. Era exatamente como Francisco havia descrito. Uma propriedade vasta, com uma casa principal imponente, cercada por construções menores, onde viviam os trabalhadores. Lampião fez sinal para que todos parassem e desmontassem. Era hora de fazer o reconhecimento final e ajustar os últimos detalhes do plano. "Francisco", disse ele, "você tem certeza de que o coronel está na fazenda hoje?" "Tenho sim, capitão. Hoje é dia de reunião com os outros fazendeiros da região. Eles sempre se encontram na casa dele nas quartas-feiras para discutir negócios. Deve ter uns 4 ou 5 coronéis lá agora." Essa informação mudava um pouco os planos de Lampião. A presença de outros fazendeiros poderia complicar a operação, mas também representava uma oportunidade única de enviar uma mensagem para todos os tiranos da região. "Melhor ainda", disse Lampião, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Vamos mostrar para todos eles o que acontece quando se perde a humanidade." O plano era simples, mas eficiente. Parte do bando ficaria nos arredores da fazenda, controlando as saídas e garantindo que ninguém escapasse para buscar reforços. Lampião, acompanhado por Corisco, Dadá e mais 3 cangaceiros, entraria na propriedade para confrontar diretamente o coronel. "Lembrem-se", disse Lampião para seus companheiros, "nós não somos bandidos comuns, somos justiceiros. Nossa missão é fazer o bem, proteger os inocentes e punir os culpados. Não quero nenhum excesso, nenhuma violência desnecessária." "Pode deixar, capitão", respondeu Corisco. "Vamos fazer exatamente o que precisa ser feito, nem mais nem menos." Às 2 horas da tarde, quando o sol estava mais forte e a maioria dos trabalhadores estava descansando na sombra, o bando de Lampião se aproximou da fazenda. Francisco conhecia uma trilha que dava acesso à propriedade por trás da casa principal, evitando assim os pontos onde ficavam os vigias. O primeiro a notar a presença dos cangaceiros foi um dos capangas do coronel, um homem chamado Zé Preto, que estava dormindo debaixo de uma árvore. Quando abriu os olhos e viu Lampião montado em seu cavalo, com o chapéu de couro e o rifle na mão, Zé Preto ficou tão assustado que não conseguiu nem gritar. "Calma, amigo", disse Lampião com voz tranquila. "Não vamos fazer mal a você. Só queremos conversar com seu patrão." Zé Preto balançou a cabeça freneticamente, indicando que entendia e que não ia causar problemas. Na verdade, ele secretamente torcia para que alguém desse uma lição no coronel, pois também já havia sido vítima de suas crueldades. O grupo se dirigiu para a casa principal, onde podiam ouvir vozes masculinas vindas da sala de reuniões. Como Francisco havia previsto, Sebastião estava recebendo outros fazendeiros para discutir negócios. Lampião desmontou e caminhou até a porta principal da casa. Não bateu,
não pediu licença. Simplesmente abriu a porta e entrou, seguido por seus companheiros. A cena que se seguiu ficaria gravada para sempre na memória de todos os presentes. Na sala estavam sentados 5 homens corpulentos, todos vestidos com roupas caras, bebendo cachaça e fumando charutos importados. Quando viram Lampião e seus cangaceiros entrarem, a conversa cessou imediatamente. Coronel Sebastião, que estava sentado na cabeceira da mesa, foi o primeiro a se recuperar do susto. "Quem é vocês e o que querem na minha casa?" perguntou ele, tentando manter um tom autoritário, mas sem conseguir esconder completamente o nervosismo em sua voz. "Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva", respondeu Lampião calmamente. "Mas o povo me conhece como Lampião. E eu vim aqui para resolver um problema que está incomodando muita gente boa." O nome de Lampião causou um impacto imediato na sala. Todos os fazendeiros conheciam a fama do rei do cangaço e sabiam que sua presença ali não era casual. "Que problema?" perguntou Sebastião, agora visivelmente nervoso. "O problema de um homem que se esqueceu de que outros seres humanos também são gente", respondeu Lampião. "O problema de alguém que trata trabalhadores como animais, marcando eles com ferro quente como se fossem gado." O rosto de Sebastião ficou pálido. Ele sabia exatamente do que Lampião estava falando e começou a entender que seus dias de impunidade haviam chegado ao fim. "Eu não sei do que você está falando", tentou Sebastião, mas sua voz tremia e todos podiam perceber que ele estava mentindo. Lampião se aproximou da mesa e fitou o coronel diretamente nos olhos. "Não minta para mim, Sebastião. Eu sei tudo. Sei da sua foice modificada. Sei dos gritos de dor que ecoam por esta fazenda. Sei de João Batista, de Pedro Vaqueiro, de Maria das Dores, de todos os outros. E sei principalmente de Rosinha, a menina de 16 anos que você marcou por não ter dito bom dia." A cada nome mencionado por Lampião, o coronel ficava mais pálido. Era impossível negar a verdade quando ela estava sendo apresentada com tantos detalhes. "E o que é que você quer?" perguntou Sebastião, já admitindo indiretamente sua culpa. "Quero justiça", respondeu Lampião. "Quero que você sinta exatamente a mesma dor que causou a tanta gente inocente." Nesse momento, Francisco entrou na sala. Sebastião o reconheceu imediatamente e compreendeu como Lampião havia obtido todas aquelas informações. "Seu traidor!" gritou o coronel para Francisco. "Depois de tudo que eu fiz por você, tudo que o senhor fez por mim?" respondeu Francisco, mostrando os braços cheios de cicatrizes. "O senhor acha que isso aqui é favor?" Lampião fez um gesto para que Francisco se acalmasse. "Sebastião", disse o rei do cangaço, "você tem 2 opções. Ou você mesmo vai buscar aquela foice maldita e se submete ao mesmo tratamento que deu aos seus empregados, ou eu mando meus homens buscarem ela e a aplicação vai ser bem mais dolorosa." O coronel olhou ao redor, procurando o apoio dos outros fazendeiros presentes, mas todos eles estavam claramente intimidados e não demonstraram qualquer intenção de ajudá-lo. "Você não pode fazer isso", tentou Sebastião uma última vez. "Eu sou um homem respeitado, tenho amigos poderosos, tenho dinheiro." "Seu dinheiro não vai curar as cicatrizes que você deixou na alma de tanta gente boa", interrompeu Lampião. "E seus amigos poderosos não estão aqui agora para defendê-lo." Vendo que não havia escapatória, Sebastião finalmente cedeu. "Está bem", disse ele com a voz derrotada. "Eu vou buscar a foice." "Não", disse Lampião. "Francisco vai buscar. Você fica aqui comigo. E seus amigos fazendeiros também ficam. Quero que todos vejam o que acontece quando alguém se esquece da humanidade." Francisco saiu para buscar a foice, acompanhado por Corisco. Enquanto isso, Lampião aproveitou para fazer um sermão para os outros fazendeiros presentes. "Senhores", disse ele, olhando para cada um deles, "espero que vocês aprendam alguma coisa com o que vão ver hoje. O trabalhador pode ser pobre,
pode ser simples, pode não saber ler nem escrever, mas ele é gente igual a vocês. E gente se trata com respeito. Os fazendeiros ouviam em silêncio, claramente impressionados com a presença imponente de Lampião e com a justiça de suas palavras. Quando Francisco voltou carregando a foice, todos puderam ver de perto o instrumento de tortura que havia causado tanto sofrimento. Era realmente uma peça bem trabalhada, com a lâmina reluzente e as iniciais do coronel perfeitamente gravadas na extremidade. "Agora acenda o fogo", ordenou Lampião para Francisco. "Capitão", disse Francisco, "deixe que eu mesmo faço isso. Eu sei exatamente a temperatura que essa maldita coisa precisa ter." Enquanto Francisco preparava a fogueira e aquecia a foice, Lampião continuou sua conversa com Sebastião. "Você sabe por que eu entrei para o cangaço?" perguntou ele ao coronel. "Foi porque homens como você perseguiram minha família, destruíram nossa vida, nos forçaram a viver fora da lei. Mas eu nunca me tornei um monstro como você. Nunca causei sofrimento a pessoas inocentes." Sebastião não respondeu. Estava completamente dominado pelo medo, suando frio apesar do calor do sertão. Quando a foice atingiu a temperatura ideal, Francisco fez um sinal para Lampião. "Está pronta, capitão." "Sebastião", disse Lampião, "chegou sua hora de aprender como é que dói." O coronel tentou fugir, mas Corisco e outros 2 cangaceiros o seguraram firmemente. Não havia mais escapatória. Francisco pegou a foice aquecida com uma tenaz e se aproximou de Sebastião. "Capitão", disse ele, "posso fazer as honras? Esse homem me marcou 3 vezes. Acho que tenho o direito." Lampião concordou com a cabeça. "Francisco, você sabe melhor que ninguém onde e como aplicar. Faça justiça." O que aconteceu em seguida foi a mais perfeita demonstração de justiça poética que o sertão já havia presenciado. Francisco aplicou no braço direito de Sebastião uma marca idêntica àquelas que o coronel havia aplicado em tantos trabalhadores inocentes. O grito de dor de Sebastião ecoou por toda a fazenda, muito mais alto e desesperado que qualquer um dos gritos que ele havia causado. Era um som que parecia vir das profundezas do inferno e que fez todos os presentes compreenderem a dimensão do sofrimento que aquele homem havia causado a tantas pessoas. Mas a justiça de Lampião não parou por aí. "Sebastião", disse ele, quando o coronel parou de gritar, "isso foi só o começo. Você vai receber uma marca para cada pessoa que você torturou. Francisco, quantas pessoas você lembra que foram marcadas por esse homem?" Francisco pensou por alguns momentos. "Capitão, só das que eu vi pessoalmente foram mais de 20, mas deve ter muito mais que eu não presenciei." "Então, vamos aplicar 20 marcas", decidiu Lampião. "Uma por cada vítima que conhecemos." O horror no rosto de Sebastião era indescritível. A ideia de passar pelo que havia infligido a tantos outros, multiplicado por 20, o fazia tremer como uma folha no vento. "Por favor", implorou ele, "não faça isso. Eu prometo que vou mudar, que nunca mais vou maltratar ninguém." "Agora você promete?", perguntou Lampião. "E por que não prometeu antes de marcar aquela menina inocente? Por que não prometeu antes de causar tanto sofrimento?" Durante as 2 horas seguintes, a Fazenda do Desespero presenciou a mais completa aplicação de justiça de sua história. Uma por uma, Francisco aplicou 20 marcas no corpo de Sebastião, cada uma representando uma vítima da crueldade do coronel. A cada nova marca, Sebastião gritava mais alto, implorava mais desesperadamente, prometia mudanças mais dramáticas, mas Lampião permanecia inflexível. A justiça precisava ser completa. Os outros fazendeiros presentes assistiram a tudo em silêncio absoluto, claramente chocados com o que estavam vendo. Muitos deles também tratavam mal seus empregados, mas nenhum havia chegado ao extremo de Sebastião.
todos compreenderam que aquela demonstração era um aviso para eles também. Quando a 20ª marca foi aplicada, Sebastião estava completamente prostrado, gemendo de dor e trauma. Francisco guardou a foice e olhou para Lampião. Justiça feita, capitão. Mas Lampião ainda não havia terminado. Sebastião, disse ele, aproximando-se do coronel caído, agora você vai assinar um documento libertando todos os seus empregados. Cada um vai receber uma indenização pelo sofrimento que passou, e você vai pagar tratamento médico para cuidar das cicatrizes de todos. Eu não tenho tanto dinheiro assim, gemeu Sebastião. Tem sim, respondeu Lampião. Você tem esta fazenda inteira, tem gado, tem dinheiro guardado. Vai vender tudo o que for preciso para pagar o que deve a essas pessoas. Corisco trouxe papel e tinta e forçou Sebastião a assinar o documento de libertação e indenização de todos os trabalhadores. O coronel, dominado pela dor e pelo medo, não teve outra escolha senão obedecer. Enquanto isso, Dadá havia saído para conversar com as famílias dos trabalhadores, explicando o que estava acontecendo e garantindo que todos estavam seguros. A notícia de que o coronel estava sendo punido por suas crueldades se espalhou rapidamente, e logo uma multidão de trabalhadores se reuniu em frente à casa principal. Quando Lampião saiu da casa, carregando o documento assinado, foi recebido com gritos de alegria e agradecimento. Meu povo, disse ele, dirigindo-se aos trabalhadores, vocês estão livres, nunca mais vão precisar viver com medo. Este homem vai pagar por tudo que fez a vocês, e qualquer um que tentar repetir essas crueldades vai encontrar o mesmo destino. João Batista, ainda carregando as cicatrizes de suas marcas, se aproximou de Lampião com lágrimas nos olhos. Capitão, disse ele, como é que nós vamos agradecer o que o senhor fez por nós? O senhor devolveu nossa dignidade. Não precisa agradecer nada, respondeu Lampião. Defender os indefesos é minha obrigação. É para isso que eu vivo. A jovem Rosinha, acompanhada por seu pai, também se aproximou do rei do cangaço. Obrigada, seu Lampião, disse ela, com a voz ainda trêmula, mas cheia de gratitude. O senhor salvou a gente. Lampião olhou para a menina e sentiu o coração se apertar ao pensar em tudo que ela havia sofrido nas mãos do coronel. Você é muito corajosa, menina, disse ele, e nunca mais ninguém vai fazer mal a você. Eu garanto. Antes de partir, Lampião reuniu todos os fazendeiros que haviam presenciado a punição de Sebastião. Senhores, disse ele, quero que levem uma mensagem para todos os outros coronéis da região. O tempo da impunidade acabou. Quem maltratar trabalhador, quem humilhar gente inocente, quem se comportar como este homem aqui se comportou, vai ter que se entender comigo. E vocês viram hoje como é que eu resolvo essas questões. Os fazendeiros concordaram rapidamente, prometendo espalhar a mensagem e mudar seus próprios métodos de lidar com empregados. Com a justiça feita e a mensagem enviada, Lampião e seu bando se prepararam para partir. Francisco decidiu acompanhá-los, pois não tinha mais nada que o prendesse naquela região, e queria dedicar sua vida a combater injustiças ao lado do rei do cangaço. Francisco, disse Lampião, você mostrou muita coragem hoje. Vai ser bem-vindo no meu bando. Obrigado, capitão. É uma honra lutar ao lado de um homem justo como o senhor. Antes de montar em seu cavalo, Lampião deu uma última olhada na fazenda do desespero. O lugar já não parecia mais o mesmo. As crianças brincavam alegremente no terreiro, as mulheres conversavam animadamente entre si, e os homens planejavam como iriam reorganizar suas vidas agora que estavam livres. Corisco, disse Lampião para seu braço direito, você acha que fizemos a coisa certa? Capitão, respondeu Corisco, se defendem os inocentes e punir os culpados não é a coisa certa, então eu não sei o que é. E assim,
Ao som dos gritos de alegria e agradecimento dos trabalhadores libertados, o bando de Lampião partiu da antiga fazenda do desespero, deixando para trás um exemplo de justiça que seria lembrado por gerações. Sebastião Ferreira da Silva sobreviveu às suas 20 marcas, mas nunca mais foi o mesmo homem. As cicatrizes em seu corpo o lembravam constantemente do sofrimento que havia causado a tantos inocentes. Ele vendeu a maior parte de suas propriedades para pagar as indenizações dos trabalhadores e passou o resto de sua vida como um homem quebrado e arrependido. A história do que aconteceu naquela fazenda se espalhou por todo o Nordeste como fogo em palha seca. Outros fazendeiros cruéis, ao ouvirem o relato, imediatamente mudaram seus métodos de lidar com empregados. Ninguém queria experimentar a justiça de Lampião na própria pele. João Batista usou sua indenização para comprar um pequeno pedaço de terra e reunir sua família. Finalmente pôde trazer Dona Benedita e os 5 filhos para perto de si, e juntos construíram uma vida digna e feliz. Pedro Vaqueiro se tornou um próspero criador de gado, sempre tratando seus próprios empregados com respeito e dignidade. Maria das Dores abriu uma pequena pousada que se tornou famosa na região pela hospitalidade e pela comida saborosa. E a jovem Rosinha? Ela cresceu para se tornar uma mulher forte e independente, que dedicou sua vida a ajudar outras pessoas que sofriam injustiças. Sempre que contava sua história, terminava dizendo: "Foi Lampião que me ensinou que todo mundo merece ser tratado com dignidade." A antiga Fazenda do Desespero foi rebatizada pelos próprios trabalhadores como Fazenda da Liberdade, um nome que refletia a nova realidade daquele lugar. Onde antes reinava o terror, agora floresciam a esperança e a justiça. Francisco José dos Santos se tornou um dos mais leais companheiros de Lampião, participando de dezenas de outras operações para defender trabalhadores oprimidos por todo o Nordeste. Sua experiência na Fazenda do Desespero o havia transformado em um especialista em identificar e combater situações de abuso de poder. Quanto a Lampião, ele continuou sua vida de combate às injustiças pelo sertão afora. A história de como havia punido o coronel Sebastião se tornou uma lenda que era contada em todas as feiras, em todas as festas, em todas as reuniões de trabalhadores. Era a prova de que existia alguém disposto a defender os indefesos, alguém que não se curvava diante do poder e do dinheiro. Anos mais tarde, quando Lampião já havia se tornado uma figura lendária, os antigos trabalhadores da Fazenda do Desespero ainda se reuniam uma vez por ano para comemorar o dia de sua libertação. Era uma festa simples, mas cheia de significado, onde contavam e recontavam a história de como a justiça havia finalmente triunfado sobre a crueldade. E assim termina esta história de justiça sertaneja, onde vemos que nem sempre o bem demora para triunfar sobre o mal. Às vezes, quando menos se espera, surge um homem corajoso disposto a fazer o que é certo, custasse o que custasse. Lampião pode ter sido um fora da lei, mas naquele dia na Fazenda do Desespero, ele foi o instrumento da mais pura justiça que o sertão já conheceu. A lição que fica desta história é simples, mas poderosa. Não importa quão poderoso seja um homem, não importa quanto dinheiro ele tenha ou quantos amigos influentes possua, sempre haverá um limite para a crueldade e sempre existirá alguém disposto a fazer valer esse limite. No sertão nordestino, onde a vida é dura e as injustiças são muitas, histórias como esta servem para lembrar que a esperança nunca morre completamente. E que às vezes, quando tudo parece perdido, surge um herói inesperado para restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal. Esta foi a história de como Lampião fez o coronel Sebastião sentir na pele a mesma dor que havia causado a tantos inocentes, provando que no sertão existe uma lei maior que o dinheiro e o poder. A lei da justiça popular,
aplicada por quem tem coragem de lutar pelos oprimidos.